Eu lhe dou as boas-vindas mais uma vez. Estamos no episódio 12, aqui na 12ª aula da nossa série Evangelho e Renovação Cultural. Estamos na reta final, estamos quase acabando e, como sempre, vamos começar relembrando os textos base da nossa série. Você, a essa altura do campeonato, já deve ter memorizado Isaías 61, 3 e 4. A agenda do Messias, que também é a agenda do povo do Messias. Vocês renovarão as cidades arruinadas. Os carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E o outro texto base, no Sermão do Monte, Jesus diz que nós, os seus discípulos, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Nós somos a luz. Nós somos essa cidade de onde a luz será irradiada, a luz das boas obras, das obras de justiça, que vão renovar a cultura e glorificar o nosso Pai dos céus. No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar a tratar da parte 5. Você está aí vendo no próximo slide a parte 5 da nossa agenda. Nela nós estamos estudando a cultura de nosso tempo. E os textos que nós veremos hoje, nesse próximo slide você pode acompanhar, são primeiro Crônicas 12, 32 e vamos usar bastante Isaías 61, 4, que é o nosso texto base, mas hoje nós faremos bastante menção a ele. Fica então o convite para que você leia, estude, reflita, tire as suas conclusões, faça as suas aplicações desses dois textos a partir dessa explicação que eu começo a dar nesse momento. No episódio anterior, nós trabalhamos esse mapeamento da cultura dos dias de hoje. E vimos que existem duas posturas centrais que têm moldado a cultura do nosso tempo. Essa cultura nossa, a cultura do mundo ocidental, a cultura de uma região do Brasil como a nossa, ela tem sido moldada, como eu expliquei, particularmente por uma grande revolução que tem acontecido no mundo das ideias, no mundo da filosofia, mas também uma grande revolução no mundo da tecnologia. Novas tecnologias têm surgido e continuam a surgir, e isso tem criado isso que nesse próximo slide eu estou brincando, chamando de admirável mundo novo no século XXI. Esse admirável mundo novo, próximo slide, tem várias marcas, nós falamos sobre isso no episódio 1, não é nada difícil encontrar na cultura que nos cerca emblemas ou materializações dessa cultura, como, por exemplo, na aula passada eu mencionei o Pablo Vittar, Copacabana Club, a revista Time, tudo isso apontando para esse tempo que é marcado por duas grandes posturas. Um ego inflado e a convicção ou desejo de que posso ser aquilo que eu quero, que eu escolho ser. Essas duas posturas têm moldado a nossa cultura e têm gerado algumas marcas, próximo slide, que predominam nessa cultura. A minha proposição, então, como também já vimos na aula passada, é que a nossa cultura, por conta dessas posturas ligadas ao ego,
inflado, ao narcisismo, ao posso ser o que eu quero, essa cultura tem 3 grandes marcas que formam o lado sombrio dessa cultura dos dias de hoje. Primeira marca, a pós-verdade. Segunda, um culto ao bem-estar. E terceira, a sociedade do cansaço. Talvez você fique questionando, será que é importante mesmo nós entendermos, mapearmos a cultura do nosso tempo? Não basta só estudarmos os textos bíblicos, mas precisamos entender o que está acontecendo e por que esse ambiente cultural é desse jeito. Talvez você pergunte isso. Eu quero trazer aqui um texto que está em 1 Crônicas 12:32, próximo slide. Nesse texto, o cronista registra como que as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, compareceram num determinado lugar onde Davi estava acampado, Hebrom, para reconhecer Davi como o novo rei. Os tempos de Saul já tinham passado. Agora é o tempo de Davi. E esse reconhecimento é marcado por uma peregrinação de representantes das diversas tribos. E de todas as tribos, é dito que eles enviaram seus guerreiros, seus melhores guerreiros. Milhares de guerreiros, milhares de pessoas com habilidades militares de luta aparecem ali para reconhecer Davi como novo rei. Porém, de uma das tribos, a tribo de Issacar, é dito o seguinte: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, vieram 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Muito interessante, concorda? Essa tribo se destacou não pelo treino, pela capacidade, pela força dos músculos, pelos milhares de guerreiros. Não. Essa tribo estaria contribuindo para aquele novo reinado estabelecido por Deus. Com o quê? Com a sua capacidade de discernir o tempo. E com esse discernimento, os filhos de Issacar estariam contribuindo para indicar o que Israel deveria fazer. Podemos muito bem trazer isso para os dias de hoje e concluir que o povo de Deus, o que o povo de Deus precisa fazer hoje, depende ou precisa muito da contribuição de pessoas com essas características semelhantes à dos filhos de Issacar. Pessoas que sabem discernir o tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que época é essa? Então, sim, é importante nós abrirmos a janela da nossa igreja, do nosso grupo, da nossa tribo, e olhar o que está acontecendo ao nosso redor e mapear e saber discernir isso. Porque é assim que Deus estará nos usando para recomendar ou para escolher ou para decidir o que nós, como povo de Deus, devemos fazer hoje, na nossa geração, no nosso local. Bem, eu quero agora completar essa apresentação sobre um rápido mapeamento da nossa cultura, nesse esforço de discernir o nosso tempo, comentando sobre alguns sintomas dessa cultura
Próximo slide. A cultura que, para simplificar ou para resumir, eu vou chamar de a cultura do ego inflado. As características dessa cultura nós já comentamos bastante, mas vamos chamar essa cultura, com essas manifestações: culto ao bem-estar, sociedade do cansaço e toda essa postura de pós-verdade. Vamos chamar isso de cultura do ego inflado. E agora é hora de falar sobre quais os sintomas, quais os efeitos que nós podemos observar nas pessoas, nos grupos, nas sociedades que têm vivido debaixo dessa cultura. Para isso, eu quero recomendar que você assista um vídeo, está no YouTube, chama-se, você pode ver aí na tela, All We Ever Wanted. Tudo que nós sempre quisemos. Tudo o que sempre quisemos. Tem muito a ver com a cultura do ego inflado, concorda? Pois bem, esse documentário, ele tem mais ou menos 10 anos, ele é de 2012, mas é um documentário que explora exatamente o que tem acontecido com diversos jovens que, morando em cidades grandes, morando em cidades que experimentam intensamente essa cultura do ego inflado, que efeitos vários desses jovens têm visto na sua vida. Eles parecem ter tudo, têm uma boa aparência, vestem as roupas da moda, seguem carreiras que estão decolando, que estão fazendo sucesso. Mas isso é interessante no documentário. Há uma percepção assistindo o documentário de que há algo de errado com esta imagem perfeita que esses jovens tentam passar. E o documentário trabalha justamente investigando qual é o preço que deve ser pago para tudo isso, para transmitir essa imagem de perfeição. Não é um documentário feito por um grupo cristão, não. Ganhou, para você ter uma ideia da relevância aos olhos da cultura secular, esse documentário ganhou o prêmio de melhor documentário da Holanda em 2012. E repercutiu muito, vale a pena você assistir. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 pessoas das várias que desfilam durante o documentário. Há um jovem que era um profissional de marketing morando em Amsterdã. Ali em Amsterdã, ele era um destaque absoluto na empresa onde ele trabalhava. Ele era o top do top. Pois bem, ele resolveu mudar-se para Londres. Amsterdã ficou pequena. Foi se mudar para Londres e se empregou lá e começou a trabalhar também nessa área de marketing, de comunicação. Quando ele chegou lá, o documentário mostra, ele começou a perceber que lá em Londres ele não era o cara. Ele não era o top do top. Foi muito mais difícil produzir, desempenhar lá em Londres do que era em Amsterdã. Aquilo foi tão chocante para aquele rapaz que ele desistiu de Londres, voltou para Amsterdã, mas a vida dele desestabilizou-se intensamente. Ele não conseguia mais trabalhar da mesma forma. Ele teve que se submeter a um tratamento psicológico. Por quê? Porque o grau de instabilidade decorrente dessa percepção de que eu não sou aquilo que eu achava que seria, o deixou extremamente angustiado. Tem uma outra pessoa apresentada nesse documentário, é uma jovem, e ela aparece no documentário e ela é linda.
Qualquer um não precisa de muito tempo para ver que jovem linda, com os traços muito, muito, muito agradáveis. Porém, ela dá a entrevista, ela descobriu que ela é feia. Ela é feia. E ela se irrita com aqueles que falam que ela é bonita. Por quê? Porque ela se percebe, ela se sente feia. E a partir daí, diversas condições psicológicas bem angustiantes desenvolveram-se na vida daquela jovem. Ela desenvolveu síndrome de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, e o que o documentário mostra com toda clareza é que esses dois e vários outros jovens, eles compraram a narrativa de que eles podiam ser o que quisessem. Posso ser o que eu quero. E quando isso é internalizado como uma convicção, nós temos diversos casos para mostrar quão desastrosos são os efeitos na vida das pessoas que, em síntese, e é o próximo slide, em síntese, essas pessoas têm a seguinte convicção: se você faz alguma coisa, você quer ser realmente bom nisso. Se você não é bom o suficiente na intensidade que você quer, você então precisa encontrar alguma coisa na qual seja melhor que os outros. Esse efeito na cultura do ego inflado lembra muito um mito da Grécia, o mito de Sísifo. Nesse próximo slide, eu coloco uma figura que representando algo que um ser mitológico que você certamente conhece. Sísifo, devido a uma série de tretas que ele arrumou, que não vem ao caso aqui, ele foi punido pelos deuses com um castigo de, na terra dos mortos, empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha. Essa era a tarefa de Sísifo. Mas quando a pedra chegava lá, ela rolava de volta e ele tinha que começar tudo de novo. Sísifo é um bom emblema, é uma boa figura para representar a situação de tantos e tantos que, nos dias de hoje, nessa cultura do ego inflado, estão experimentando essa situação, essa angústia de nunca chegar lá. Voltamos a um filósofo que eu mencionei no nosso último encontro, Byung-Chul Han, aquele que escreveu uma série de livros, inclusive Sociedade do Cansaço, que é como ele denomina esse mundo ocidental, especialmente nas grandes cidades, especialmente nessa classe social das pessoas que, como esses dois jovens lá de Amsterdã, precisam se destacar para sentirem que realizaram. O Byung-Chul Han, próximo slide, ele define, ele diz que a angústia nos dias de hoje, já que no século XXI, a questão não é mais eu devo, mas eu posso, o efeito disso é angústia. Angústia se eu não desempenhar. Angústia se eu não estiver bem informado. Angústia se eu não fizer sucesso nas redes sociais. E daí, próximo slide, o quadro do hamster na gaiola, que é uma atualização do mito de Sísifo. Byung-Chul Han ainda diz nos seus escritos, próximo slide, o quanto esse reforço da egolatria, e atenção, nós estamos falando de um filósofo secular, nós estamos discernindo o tempo, ouvindo
pensadores, ouvindo pessoas que têm se dedicado a retratar esse tempo e essa cultura prevalecente. Pois bem, Byung-Chul Han diz que esse reforço da egolatria, algo bem característico dos nossos dias, tem a ver com uma autorrelação narcisista que se alimenta, próximo slide, de quê? Twitter, X, Facebook, Instagram, que se você olhar bem, todas elas são mídias narcisistas e de comparação. É aquele belo caso, é aquele caso emblemático de casamento, de uma revolução no mundo das ideias, que culminou nisso, com a revolução no mundo da tecnologia, as duas revoluções sinergizando-se para criar um mundo irreal, um mundo de mitos, um mundo da fantasia. Resultado? Próximo slide. O próprio Byung-Chul Han expressa isso num outro livro dele chamado Sociedade da Fadiga. Doenças neuronais como a depressão, o transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, o transtorno da personalidade limítrofe, borderline, a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do século XXI. Vejam só. Estamos ouvindo pensadores do mundo. Mas eu quero trazer aqui uma outra contribuição também, agora aqui de uma brasileira, próximo slide, Maria Rita Kell. Ela é uma especialista no campo da psicologia, psicoanalista e psicoterapeuta, muito respeitada, com vários livros publicados e com uma experiência clínica muito vasta. Mas é uma pessoa bem humanista. Ela escreve de um ponto de vista completamente secularizado. Chama a atenção o que a Maria Rita Kell já escreveu sobre o que ela tem observado nos consultórios. E ela deixa claro como na relação com esse tempo que a gente está vivendo. Algo diferente está acontecendo para um psicoterapeuta que atende hoje, comparando com quem atendia há 40 anos, 50 anos, 70 anos. Ela diz o seguinte, próximo slide. Alguns sintomas na atualidade têm se tornado mais frequentes e mais incômodos do que as formas consagradas de neuroses e psicoses do século passado. Hoje, as drogadições, os transtornos alimentares, os quadros delinquenciais e as depressões graves desafiam os analistas a repensar a subjetividade. Consultórios cheios de pessoas que se sentem culpadas de tudo. Consultórios cheios de pessoas que se sentem culpadas de tudo. E se nós agora abrirmos mais o leque e ouvirmos especialistas em saúde mental dos brasileiros como um todo, os números que vêm, por exemplo, um dos especialistas em saúde mental, chamado Carlos Kais, no ano passado, em 2023, ele afirmou que nessa questão, por exemplo, de suicídio, o Brasil está na contramão do mundo. Por quê? Enquanto nos últimos 20 anos houve uma queda de 30% nas mortes por suicídio, no Brasil, nesse mesmo período, as mortes aumentaram em 20%. Estima-se que entre 9% a 10% da população brasileira sofre transtornos de ansiedade. Ou seja, o Brasil, nesse momento, tem o dobro da média mundial de pessoas
caracterizadas com um transtorno de ansiedade que está em torno de 4,8%. No Brasil, isso vai a 9 a 10%, diz então esse especialista. O Brasil não é mais o país do carnaval e da alegria. Lembram-se? Marcas culturais conhecidas no mundo todo como marcas do Brasil. Diz o Carlos Kais que o mais correto seria dizer que o Brasil é o país da ansiedade. Bem, nós poderíamos aqui continuar falando e apresentando números e situações sobre o quadro que nós temos. Mas vamos ficar só com esses? Eu penso que isso já é suficiente para, em primeiro lugar, mostrar como é importante fazer esse exercício de discernir o tempo, de olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, em segundo lugar, ao mostrar que, quando nós fazemos esse exercício agora, é muito fácil nós percebermos os efeitos deletérios, os efeitos tóxicos dessa cultura do ego inflado, que, fazendo uma relação com o que nós estudamos lá nas primeiras aulas do nosso curso, que tudo isso é manifestação daquele lado sombrio da cultura. Esses sintomas, essa angústia, essa ansiedade, essa profunda insatisfação, essa instabilidade, e isso traduzindo em diversos tipos de transtornos de mente, isso tudo está ligado a um lado sombrio de uma cultura, de um jeito de viver, de um conjunto de convicções, de posturas em relação ao mundo, que através dos diversos canais, arte, mídia, tecnologias, educação, negócios, governos, são os diversos canais. Lembram-se que nós estudamos isso lá no início? Através de todos esses canais, a cultura, o ego inflado estabelece uma cultura. E essa cultura semeia esse tipo de fruto que nós estamos tratando aqui. A pergunta com a qual eu quero concluir este episódio é: qual é o nosso desafio? Nós já temos visto esse desafio, estudado esse desafio ao longo de todos os 12 episódios até aqui. Esse desafio é reconhecendo que nós estamos, na nossa geração, com cidades arruinadas, cidades destruídas. O nosso texto base que aparece aí na tela agora, esse é o nosso ambiente, esse é o nosso contexto, assim como na época de Isaías foi outro, na época de Davi foi outro, na época de Jesus foi outro. Mas o desafio sempre esteve presente. Lugares destruídos, cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E nós bem sabemos que, se hoje nós não vemos, pelo menos não é comum ver cidades destruídas com guerras, com bombardeios, mas cidades arruinadas, culturas arruinadas, cidades destruídas por esses sintomas que eu acabei de mencionar. O nosso desafio, então, é atuarmos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, porque, conforme nós já explicamos, a restauração, o cumprimento de Isaías 61 já começou. Ainda não se completou, mas já começou. Esse é o nosso tempo. Esta é a oportunidade, o kairós que Deus criou para, na nossa geração, nós vivermos como luz do mundo. E esta luz, essa cidade de onde brilha uma luz, para chamar a atenção para o reino de Deus, a sua justiça, esta luz brilhando é o desafio da renovação da cultura que nós precisamos enxergar. Porque todos nós
somos chamados à ação. E esse é o tema do próximo e último episódio. Chamados à ação. Entendermos o que Deus espera de nós, a oportunidade que Deus criou para nós, colocando-nos nesse tempo, nessa cultura, nessa região, para vivermos como essa cidade situada no alto de um monte, como carvalhos de justiça, plantados por Ele mesmo, para espalharmos a glória dele e renovarmos a cultura. Que para isso o Senhor continue nos abençoando. Espero você no próximo episódio. Até lá!